Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fomos convidados para trazer uma reflexão da Palavra de Deus e gostaria, juntamente com você, passar alguns minutos trazendo essa reflexão. Para tanto, eu gostaria de convidá-lo a fazer duas leituras na Palavra de Deus, em dois livros. O primeiro registrado no Salmo 46 e o segundo no livro de Filipenses, no capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 46, alguns versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 e 13, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, não é de desconhecimento de todos nós que a humanidade hoje vive um momento de apreensão. A humanidade, ela vive uma tensão sobrenatural. Alguns já bateu o desespero. Outros, mais de 100 mil pessoas foram mortas e as suas famílias estão enlutadas. Estão sem ter uma resposta diante do inimigo invisível, a olho nu, diante de um ser que você não consegue saber aonde ele se está alojado. Uma coisa é certa: nós, seres humanos, embora saibamos que um dia enfrentaríamos adversidades, enfrentaríamos as vicissitudes da vida, a verdade é que nós nunca estamos preparados para esses momentos. Dá a impressão de que nós nunca fomos treinados. Mas uma coisa é certa: nós fomos sim já orientados. Nós já fomos ensinados do que iria de fato acontecer. Dá a impressão de que nós vivemos sim um devaneio em relação a certos acontecimentos, bem como em relação à nossa própria fé, a nossa própria maneira de enxergar as coisas ao olho da palavra de Deus. Como a nossa fé tem reagido diante disso? Soa estranho, não é verdade, que em meio ao que estamos passando, ou seja, o mundo empavoroso, cemitério abrindo covas e mais covas, autoridades batendo cabeça e as pessoas se gladiando pelas redes sociais, defendendo quem está certo e quem está errado, quem é o culpado e quem é o inocente, criando animosidade nas relações interpessoais e pior, entre os seus próprios entes queridos, não se falando mais um com o outro porque defende A e defende B. E eu confesso que o que causa mais estranheza e estapafúrdia
é ver líderes religiosos que, em vez de trazer mensagens proféticas, mensagens de fé, mensagens de motivação, de confiança para as suas ovelhas, mostrar que esses momentos são acontecimentos bíblicos e são cumprimentos da palavra de Deus e que é prenúncios da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a tua igreja. Ao contrário, eles entram em debates políticos e vergonhosos, sabendo que essa seara não cabe aos profetas de Deus adentrar. Mas eu não quero, nesses poucos minutos de reflexão, me juntar a esse debate inútil e desmotivacional. Meu compromisso neste momento é falar um pouco da grandeza de Deus. Deus que prometeu que estaria ao nosso lado nos momentos de adversidade. O Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e até a consumação do século. O Deus que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. É desse Deus que nós devemos falar, é desse Deus que nós devemos vivenciar. E parece que até o povo de Deus, nesse momento de apreensão, desse momento de incerteza, desse momento de um medo retraído, elas pararam de falar de Deus. Elas pararam de levar conforto e segurança àqueles que não têm. Por que nesse momento até nós que dizemos cristãos estamos abdicando de anunciar Jesus Cristo? Ora, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, versículo que nós lemos, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. E ele vem lá no versículo 13 do próprio capítulo 4 de Filipenses. Ele vem e diz com toda ousadia e determinação: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, parece estranho o homem encarcerado, com corrente nos pés, pudesse estar pedindo para a igreja se alegrar. Parece um contrassenso. Se fosse nos dias de hoje, alguém indicaria um psicólogo para tratar dele. Não, o apóstolo Paulo não estava louco. O apóstolo Paulo não estava faltando um parafuso. Mas a verdade é que a atitude do apóstolo Paulo nos ensina uma importante lição. Que a nossa atitude interior não precisa refletir as circunstâncias exteriores. Paulo estava cheio de alegria por saber a respeito daquilo que lhe viesse a acontecer, Jesus Cristo estaria ao seu lado. E que não importa o resultado final daquele momento que ele estava passando naquele cárcere, ele tinha certeza que um dia encontraria com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É fácil sentirmos desencorajados, irmãos, perante circunstâncias desagradáveis, ou tratarmos com excessiva seriedade os assuntos de menor importância. Se você não tem se sentido muito alegre ultimamente, é possível que não esteja contemplando a vida sobre a perspectiva correta. Imagina nunca ter que se preocupar com alguma coisa. Isso parece impossível. Todos nós temos preocupações em nossas vidas, é verdade.
temos preocupações no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, nos relacionamentos. Mas o conselho de Paulo é que devemos transformar essas preocupações em oração. Aleluia! Sim, transformar as preocupações em orações. Você gostaria de se preocupar menos? Então ore mais. Sempre que começar a se preocupar, pare e ore. Você nota que fazemos o oposto disso? Quando as lutas e tribulações surgem na nossa vida, qual é uma das primeiras coisas que fazemos? Paramos de orar, paramos de buscar a Deus, paramos de pensar em Deus e focalizamos agora toda a nossa energia para aquele problema, para aquela situação, e aquilo nos traz angústia que nos sucumbe. Nós isolamos dentro do nosso quarto interior e desistimos de buscar a direção de Deus. É natural que os problemas, diante da nossa inércia perante Deus, irão aumentar, é claro. Pois nós, como seres humanos, não somos capazes de mover qualquer situação que foge ao nosso controle. Quando as forças humanas se tornam impossível diante de um problema, tem que entrar o sobrenatural de Deus. E o apóstolo Paulo se sentia paz, mesmo sabendo que o seu dia de morte estava próximo. Ele vivia uma paz. A paz de Deus é diferente da paz do mundo, querido. A verdadeira paz não se encontra no pensamento, simplesmente um pensamento positivo, não. Não se encontra na ausência de conflito ou nos bons sentimentos. Essa paz, ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. De que a nossa cidadania no reino de Cristo está garantida. Nosso destino já foi determinado e podemos alcançar a vitória sobre o pecado e sobre a doença. Querido, deixe que a paz de Deus proteja o seu coração contra toda ansiedade, contra todo medo, a preocupação do amanhã. Será que vai faltar o alimento na nossa casa? Estou sem um trabalho, o contrato de trabalho foi suspenso, a empresa fechou, o que será que vai acontecer? Se nós focarmos no problema, nós esquecemos de lembrar da palavra de Deus que foi dita pelo salmista Davi: fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi a descendência de Israel ou um filho de Deus mendigar o pão. Por quê? Porque Deus tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, aquilo que colocamos em nossa mente determinará aquilo que falamos e faremos. Portanto, não é suficiente ouvir ou ler a palavra de Deus, ou até mesmo conhecer a palavra muito bem. Isso não é suficiente. Mas devemos também colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. É muito fácil ouvir um sermão e depois esquecer o que o pregador diz. É muito fácil ler a Bíblia e deixar de avaliar o quanto vivemos de maneira diferente daquilo que nela está escrito. É muito fácil discutir o significado de um versículo
e não colocar sua mensagem em prática. Eu digo que somente o conhecimento das Escrituras não é suficiente. Ela deve nos levar à obediência da palavra de Deus, a levar a risco os ensinamentos que ela nos diz, a nos proteger diante de pensamentos negativos, diante de pensamentos humanos, diante de orientação humana, mas voltar para a orientação da palavra de Deus. Paulo, ele podia viver com alegria, porque ele compreendia a vida sob um ponto de vista de Deus. O apóstolo, queridos, ele se concentrava naquilo que era a sua obrigação fazer, e não naquilo que ele pensava que deveria ter. Ele sabia, ou ele estabelecia corretamente suas prioridades, e ele era grato por tudo que Deus lhes havia concedido na vida. E olha que o apóstolo Paulo passou todas as adversidades e atrocidades que um homem pode passar, mas mesmo assim ele era grato, porque aquelas atrocidades, aqueles desertos que ele passou, lhe serviu para moldar o teu coração. Paulo se afastava daquilo que não era essencial para poder se concentrar naquilo que era eterno. Muitas vezes o desejo de ter mais ou melhores posses é, na verdade, o desejo de preencher uma lacuna existente na vida da pessoa, e ela luta de forma desenfreada e esquece de focar na palavra de Deus e na vida eterna. Ao que você dedica quando sente um vazio no seu interior? Como pode encontrar um verdadeiro contentamento? A resposta está em suas perspectivas, em suas prioridades e na fonte do seu poder. Ontem nós estávamos entregando marmitex para aquela população que vive em situação de rua e naqueles que são dependentes químicos. Num dado momento, uma jovem que estava com seu corpo todo manchado, nós orávamos e ela, em lágrimas, abriu seu coração. Depois ela me chamou à parte e disse que, olha, há 20 anos eu sou dependente de crack, eu não consigo me libertar. E eu vim para cá, e numa dessas ocasiões eu fiz sexo com uma pessoa que a camisinha veio romper, e ele passou a HIV para mim. Essas manchas já são resultado do estágio da doença. E ela em lágrimas dizia, eu quero me libertar disso, mas eu não consigo. Eu não tenho mais força, mas eu preciso sair desta vida. Naquele momento, com os nossos corações dilacerados, nos sentimos impotentes diante daquela situação. E nós repreendíamos os demônios que estavam aprisionando aquela alma. E nós saímos dali com uma interrogação da nossa alma. Senhor, aquela jovem, não só ela, mas muitos disseram que querem ser livres daquela angústia, mas não conseguem. E eu disse a ela que o Senhor a amava, que o Senhor estava com ela. Mas, Senhor, por quê? Mas aí o Espírito Santo coloca no nosso coração dizendo que as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, traz como consequência essas situações. Nós vamos continuar orando por aquela jovem e por aqueles que querem ser libertos. Mas muitas vezes é preciso dentro de nós ter o desejo de mudança. Saiba, querido, que tudo que você está passando está te preparando para algo que você pediu a Deus. É preciso ter paciência diante da situação. É preciso ter paciência diante da tribulação. Você já orou, entregou a Deus, então confia.
O relógio de Deus, nunca erra ou nunca atrasa. Deus tem o tempo determinado para tudo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça dele não pode te protegê-lo. Eu aprendi que Deus não prometeu dias sem dor, riso sem sofrimento e sol sem chuvas. Ele prometeu força para o dia, conforto para lágrimas e luz para os caminhos. Por isso eu te digo, regozijai-vos no Senhor, alegre-se nele. Se hoje está difícil, se amanhã poderá se tornar mais difícil ainda, saiba que o mais importante é que o teu nome está escrito no livro da vida e que um dia todas as suas lágrimas serão enxugadas, todas as suas dores não existirão mais, a morte será tragada na cruz como já foi, e um dia eu e você receberemos da mão do justo juiz, do justo rei, uma coroa de vida eterna. Aleluia. Agora eu quero orar por você. Que esta palavra possa de certa forma trazer conforto e alívio à tua alma. Que essa palavra de certa maneira possa fortalecer o teu coração e a tua fé. E que você levantará dessa situação, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele está contigo todos os dias. Feche os seus olhos. Querido e poderoso Deus, querido e amado Pai, os teus filhos neste momento, Senhor, ora comigo. O Senhor sabe o que passa na vida de cada um. O Senhor sabe o que vive cada situação. Eu lhe peço, Senhor, estenda as tuas mãos de poder e de graça sobre a vida deles. Nos fortalece, Senhor, para passar esse campo deserto da nossa vida. Nos fortalece para passar, Senhor, não praguejando, não lamentando, não lamuriando, mas que nós passamos confiante em Ti, confiando nas Tuas promessas, confiando no Teu poder e confiando sobretudo na Tua presença, porque o Senhor está ao nosso lado. Fique com esse filho, com essa filha, que talvez a sua despensa esteja diminuindo, já não tem mais alimento, mas o Senhor há de prover todo o alimento necessário. O Senhor há de segurar na mão de cada um dos teus filhos e caminhará junto conosco. E lá na frente, olharemos para trás e diremos: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefício. Obrigado, Pai. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas todos os dias, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.